minha oração, Senhor Deus, é uma oração de quem crê e descansa em Ti. De quem sabe, ó Deus, que Tu és Senhor. E que o Senhor não dá pedra ao Teu filho que pede pão. O Senhor não dá serpente aos Teus filhos que te pedem peixe. A minha oração, Senhor Deus, não é uma oração para questionar aquilo que o Senhor faz. Porque ainda, Senhor Deus, que nós não entendamos, nós cremos em Ti e isso nos basta. Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Senhor, nos dê discernimento, Pai, porque nós somos a Tua noiva. E como noiva, Senhor, nós podemos e precisamos discernir aquilo que vem do noivo. Nós queremos Te conhecer melhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos faz discernir o tempo que vivemos. Pai, aquilo que Tu queres e qual é o Teu propósito. Eu creio, Senhor, que Tu tens algo e está nos ensinando muitas coisas. E eu aprendo, Senhor Deus, que muitas vezes o Senhor não nos permite sair daquele lugar onde estamos sendo provados, porque ainda não fomos aprovados. O Senhor não tem no seu coração que sejamos reprovados, mas o Teu interesse é que sejamos todos aprovados. Então, enquanto não sairmos, não estivermos aprovados, Senhor, nós entendemos que devemos ficar no lugar da prova. Mas nós queremos, Deus, em nome de Jesus, pedir a Ti, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor ministre sobre nós entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento, ousadia, seja qualquer que seja, Senhor Deus, a característica que nos falta, para que alcancemos, ó Deus, a estatura que queres de nós. Senhor, eu quero pedir perdão hoje, em nome de Jesus. Se porventura, Senhor, assim como foi no deserto, a murmuração, a desobediência, a falta de compromisso, tem nos feito ficar no deserto mais tempo do que deveríamos. Senhor, me vem na memória aquele povo no Egito, aquele povo que saiu do Egito, que no deserto, quanto mais tempo de deserto, ao invés de aprender e cumprir o propósito de ir para o deserto, que era Te adorar, aquele povo, Senhor, murmurava, reclamava, aquele povo buscava outros deuses. E enquanto não morreram todos, aqueles que o Senhor determinou não entraram na terra prometida. Senhor, se temos sido como aquele povo, e por isso almas têm se perdido, por isso tantos têm, Senhor Deus, vindo à morte, eu chamo sim, Senhor, a responsabilidade para nós que somos a Tua igreja, porque a Tua palavra diz que a terra, a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se não temos agido como devemos, eu peço perdão a Ti. Peço perdão, Senhor. Peço perdão a Deus. E clamo em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor nos posicione como igreja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos essa palavra em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. E eu quero falar a respeito desse versículo 18, mas iniciando no versículo 20, que diz assim: ora, então somos embaixadores de Cristo. Você pode dizer, eu sou um embaixador de Cristo? Amém? Ah, sim, irmãs, mulheres é embaixatriz. Amém? Mulheres somos embaixatrizes e os homens embaixadores. Então, assim, eu tenho a impressão, passando os meus olhos pela igreja, que nós vamos ouvir mais embaixatriz do que embaixador. A não ser que os irmãos resolvam soltar o vozeirão, né, irmãos? Mas você pode dizer, eu sou embaixador ou embaixatriz de Cristo? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou embaixatriz de Cristo. Amém. Nós somos, amém, irmãos?
Hoje na escola bíblica nós estudávamos na sala da cultura da igreja um texto que a palavra do Senhor diz assim: se o olho disser que não é olho, por causa disso ele deixa de ser do corpo? Ou se o nariz disser, eu não sou o nariz, ele deixa de ser do corpo? A minha pergunta é para você, deixa de ser do corpo ou não deixa? Não deixa, né, irmãos? Ainda que o nariz diga, eu não sou o nariz, ele continua sendo o nariz, e ele continua sendo do corpo, amém? Ainda que o olho diga, eu não sou olho, por isso eu não sou do corpo, ele continua sendo o olho, e ele continua sendo o corpo. Eu estou dizendo isso para dizer para você, somos embaixadores e embaixatrizes do Senhor, amém? Se você tem o nome do Senhor sobre a sua vida, se você carrega sobre si a bandeira de Cristo, ainda que você diga, eu não sou embaixador, eu quero dizer para você, se você está no corpo, você é, amém, queridos? A questão é nós exercermos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Quando nós falamos de embaixador, irmãos, existem algumas palavras no nosso vocabulário que não fazem muito parte da nossa convivência. Então nós temos às vezes dificuldade de entender o quanto isso é importante. Como diz a palavra do Senhor, por falta de conhecimento. Então, antes de trazer a palavra e falar exatamente sobre a questão que Paulo coloca a nós de sermos embaixadores, eu quero falar com os irmãos primeiro o que é ser embaixador. A definição de embaixador é: o embaixador é a pessoa responsável por chefiar uma missão diplomática de seu país de origem e detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades internacionais. Amém, irmãos? Então, o que é o embaixador? É uma pessoa que a missão dela é uma missão diplomática, uma missão de conciliação ou de reconciliação, representando o seu país de origem. Para isso, essa pessoa ela tem poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades. Eu quero pedir que coloque a primeira imagem para mim, aqui no data, por favor. Se os meninos foram espertos aí, eles vão colocar também na live, né? Para os irmãos verem. A primeira imagem, por favor. Alguém conhece esse senhor? Vocês conhecem? Esse senhor, ele se chama Nestor Foster. Ah, claro, né? Está escrito ali. Nestor Foster. Quem é esse homem? Esse homem, ele é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos hoje. Hoje, ele é o embaixador do Brasil. Se você ver, tem uma plaquinha do lado de cá escrito Canadá, lá no final escrito România, que é um outro país, e aqui Brasil. Esse homem, irmãos, ele é um embaixador. Ou seja, a missão dele é uma missão diplomática. Uma missão de promover conciliação entre os países. Para isso, ele tem poderes para representar a nação. Ou seja, lá nos Estados Unidos, quem fala se o Brasil concorda ou não concorda com alguma coisa, não é o presidente. Quem é que fala? O embaixador. Esse homem que fala. Os países, eles têm cada país, ele tem embaixadores em todos os outros países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Então, os países que fazem parte dessa organização, em todos os países, eles têm embaixadores. Então, nós temos embaixadores em vários países. Pessoas que representam o Brasil em outras nações.
para manter a amizade, para manter a conciliação. E elas têm poder e elas têm imunidade. Ou seja, o nosso representante, ele está lá nos Estados Unidos. Se houver alguma lei lá nos Estados Unidos que contraria uma lei do Brasil, qual a lei que ele segue? A lei do país que ele representa, a lei do Brasil. Porque ele tem imunidade. Ele segue a lei da qual ele faz parte. Eu tive a felicidade de conhecer lá em Brasília as embaixadas. Claro que eu não entrei, né, irmãos? De fora. Mas é muito interessante, porque assim, eu me lembro da embaixada dos Estados Unidos. Irmãos, é uma casa americana. É igualzinho lá nos Estados Unidos. Aí eu me lembro eu não sei exatamente qual era o país, mas eu me lembro que era uma embaixada árabe. Irmãos, era igualzinho, assim, a casa é uma casa árabe. As pessoas, né, eles têm os soldados que fazem a guarda daquele território, é um soldado vestido com as roupas árabes, tudo igualzinho. Ou seja, é um pedaço, a embaixada, que é o lugar onde o embaixador mora, é um território igualzinho o país de onde ele representa, o país de sua origem. Então, esse é o nosso embaixador hoje, lá nos Estados Unidos. Aí, por favor, a segunda imagem. Bonitão, irmãos? Alguém conhece esse homem? Sabe quem é? Eu também não sabia que essa era a face dele, né, a imagem dele, só conhecia de nome. Esse homem também foi embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos. Esse homem se chama Oswaldo Aranha. Alguém já ouviu a história de Oswaldo Aranha? Não? Irmãos, Oswaldo Aranha, ele foi embaixador do Brasil em 1937, lá nos Estados Unidos. De 1938 até 1944, ele foi ministro de Relações Exteriores. Em 1947, Oswaldo Aranha, ele foi o chefe da delegação brasileira na ONU, e ele foi aquele que deu o voto de Minerva para a instalação do Estado de Israel. O que isso significa? Israel não era mais considerado um país. Na hora de votação, de votar, Israel vai se separar da Palestina e vai se tornar um país de novo. Um vota que sim, outro vota que não, outro vota que sim, outro que foi votando. E aí havia um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que foi o homem que deu o último voto, que era o voto de Minerva, né? O último voto. E o voto dele foi sim. Israel, a partir de hoje, volta a ser uma nação. Irmãos, olha o poder de um embaixador. O embaixador brasileiro, eu vou até mudar o que eu ia falar. Ele foi usado por Deus para fazer com que a palavra do próprio Deus se cumprisse. Quer ler comigo? Vamos lá juntos? Em Lucas. Lucas, capítulo 21. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela traz muitas profecias a respeito do povo de Israel. E essas profecias, elas são decisivas para toda a humanidade. Olha só, Lucas capítulo 21, do versículo 29, nós vamos ler até o 33. Jesus, ele fala uma parábola, e ele diz assim: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando elas já começarem a brotar, e vedes, e por vós mesmos sabeis, que o verão já está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo que não passará esta nação, essa geração,
até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amados, existe todo um estudo a respeito disso, não é sobre isso que eu quero falar enfaticamente hoje, mas é interessante nós lermos e estudarmos a respeito da figueira florescer. E os estudiosos da palavra do Senhor entendem que a figueira florescer é Israel ser novamente chamada e colocada como uma nação, por causa de todas as outras coisas que acontecem e estão acontecendo como consequência disso. O que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é que isso veio através da decisão de um homem que era um embaixador. Uma curiosidade é que o Brasil, desde que Oswaldo Aranha deu esse voto, o Brasil é honrado em todas as reuniões das Nações Unidas. O Brasil é o primeiro país a discursar. Todas as vezes que tem uma reunião da ONU, todas as vezes, o Brasil é o primeiro país a discursar, a falar. Por quê? Por causa do feito de um embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Amém, irmãos? O que eu quero que a gente entenda o poder de um embaixador. Amém? Aí eu tenho mais uma imagem para os irmãos, que é um terceiro embaixador. Na verdade, irmãos, eu não sei dizer se essa é a foto real dele, porque no tempo dele não tinha câmera fotográfica. Mas de todas as que eu vi, eu achei essa mais bonitinha. Esse, amados, nós vamos chamá-lo de Paulo, o embaixador em cadeias, como ele se chamava. Ele não era um embaixador na ONU, mas ele se chama, lá em Efésios, se você quiser ler comigo, Efésios capítulo 6, versículo 20. Efésios, capítulo 6, versículo 20. Paulo, ele diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Amém? Para que eu possa falar dele. Dele quem? De Cristo. Como me convém falar. Irmãos, veja a situação de Paulo. O embaixador em cadeias. Imagine você que toda vez que Paulo falava de Cristo, alguém dizia para ele: pare de falar, porque senão você vai ser preso. Irmãos, o que era a melhor coisa que poderia acontecer com Paulo? Ser preso. Peraí, é só eu ser preso e aí eu posso falar? Aí não vai acontecer mais nada comigo? Então me prenda. E eu serei um embaixador em cadeias, para que eu fale aquilo para o qual o Senhor me chamou para falar. Dentro das cadeias, ninguém podia impedi-lo. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das cartas de Paulo, elas foram escritas em cadeia, preso. Porque ali ninguém podia calar Paulo. Ali Paulo, ele escrevia cartas e ele tinha os seus mensageiros que enviavam as suas cartas. Irmãos, vamos voltar agora lá no texto que nós lemos de 2 Coríntios. Entendemos a importância do embaixador? Amém? 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos lá no versículo 18. Se somos embaixadores, e porque somos embaixadores, nós precisamos entender o que esse versículo diz. O versículo 18, ele começa dizendo assim a nós: porque, ou melhor, e todas as coisas são de quem, irmãos? De Deus. Veja só, irmãos, todas as coisas são de Jesus? Sim ou não? Não. As coisas são de quem? De Deus.
Talvez você vai falar para mim a respeito da Trindade. Mas Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo, os três são um. Amém, irmãos, eu entendo. Sim. Mas lembra quando Jesus dizia assim, olha, tudo é do meu Pai. E eu estou aqui para dar glória a Ele. As coisas todas, Deus, Ele é o autor de todas as coisas. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Amém, irmãos? Olha o que o versículo diz para nós. Todas as coisas são de quem? De Deus. Irmãos, mas tudo que é do meu Pai é meu. Amém? Tudo que é do meu Pai, Ele me deu direito. Esse é a posse de Jesus. Tudo aquilo que é de Deus, o Senhor entregou a Ele como herança. E veja que a palavra continua dizendo assim, olha, o qual nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Irmãos, todas as coisas são de Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, nós fomos reconciliados novamente com quem? Com Deus. Quando Adão pecou, ele quebrou o seu vínculo, a sua ligação com quem? Com Deus. Mas Deus, Ele usou Jesus, através de Jesus, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Hoje nós somos reconciliados com o Pai, por isso nós somos chamados filhos. Hoje nós somos filhos, porque nós fomos reconciliados com Deus, através de Jesus. Amados, isso não ofende Jesus. Isso não entristece Jesus, muito pelo contrário. Isso faz com que Jesus seja honrado, porque Ele cumpriu o propósito que o Senhor Deus tinha, através dele, que era de nos reconciliar ao Pai. Todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus. E aí, amados, o versículo continua dizendo assim, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? O homem estava separado do Pai. O Pai determinou a Jesus um propósito, que era o propósito de nos reconciliar com Ele, o Pai. Em Jesus, nós somos reconciliados novamente com Deus. E aí o Pai nos deu o ministério da reconciliação. Amados, Deus é o autor da reconciliação. Jesus é o agente da reconciliação. Assim como na criação, quando Deus, Ele diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem é o autor? O Pai, não é? Ele disse. E quem é o agente para que aquilo fosse feito? Jesus, não é? Por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 1, João inicia a palavra dizendo assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o Pai falou, o verbo agiu, e depois o verbo veio habitar entre nós, que é Jesus. Nós, amados, fomos reconciliados em Deus, através de Jesus. Por isso nós somos tão gratos a Ele. Porque foi na sua morte, e através na sua morte, nós fomos reconciliados com Deus. E na sua ressurreição, nós recebemos a bênção de agora podemos viver com Deus eternamente. E isso, amados, termos recebido o ministério da reconciliação, é o que nos... Qual é aquela palavra? Assim, não é nos valida. Obrigada.
é o que nos valida para sermos embaixadores de Cristo. Aquele senhor, o Nestor, o primeiro lá que nós vimos, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos hoje, ele é um homem de 57 anos. Quando a gente fala, você for ler lá no Aurélio, o significado da palavra embaixador, fala que embaixador é uma pessoa, geralmente um ancião, uma pessoa mais velha, uma pessoa com mais idade. Por quê? Porque é pré-requisito que ele tenha conhecimento, que ele tenha experiências, que ele já tenha passado por várias situações onde ele tenha sido aprovado e que agora ele possa representar o país de onde ele veio. Amados, o Senhor nos chama e fala que nós somos embaixadores. No versículo 19 diz assim: ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse, como se Deus falasse, como se Deus exortasse por nós, ou seja, através de nós, rogando às pessoas, dizendo às pessoas, em nome de Cristo, que todos se reconciliem com Deus. Como embaixadores, irmãos, a nossa vida, o chamado de Deus para nós, é para que as pessoas, ao olharem para nós, elas sintam como se o próprio Deus estivesse dizendo: olha, eu quero me reconciliar com você. Vocês já imaginaram? Se para dizer sim para qualquer coisa, o presidente da república tivesse que ir de país em país para falar isso? Sim. Hoje, quer dizer, ele não ia sair de dentro do avião, né? Acho que só ia abrir a portinha e falar assim: sim, pode fazer. Aí montava no avião, ia para outro país: sim, pode fazer. Amados, o nosso Deus, Ele poderia, e Ele está de fato em todos os lugares, mas Ele escolheu nomear embaixadores. Amém? Ele escolheu nomear embaixadores, para que esses embaixadores, como seus representantes, possam dizer sim e possam dizer não. Amém? O Senhor nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Porque essa reconciliação, amados, é que nos valida também para sermos embaixadores. Essa reconciliação que Jesus produziu em nós, nos religando ao Pai. Eu poderia até dizer assim que um critério para nós sermos embaixadores é nós termos de fato sido reconciliados com Deus através de Jesus. Nós precisamos, irmãos, ter sido religados, reconciliados. O que é reconciliar? Reconciliar é refazer a amizade, é refazer o relacionamento. Isso é reconciliação. Como eu posso ser embaixador de Cristo se eu não fui reconciliado com o Pai? Se eu não refiz a minha amizade com o Pai? Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo ministrando essa palavra, me veio, amados, que muitas vezes, talvez como pregadores do Evangelho, e muitas vezes, ao pregar o Evangelho, existe uma ansiedade tão grande que as pessoas sejam reconciliadas. E por saber que no nosso mundo hoje existem tantos problemas de relacionamento entre pais e filhos, que pode muitas vezes surgir assim: olha, vamos falar menos de pai, porque senão as pessoas que têm traumas em relação aos seus pais vão
vincular isso a Deus, e aí não vão querer esse relacionamento. Então a gente põe o pai de lado e vamos tratar com o filho. Vamos falar de irmão para irmão, deixa o pai um pouco. Irmãos, isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro grave, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus. O Senhor, então, Jesus, Ele é o agente de Deus para nos reconciliar com o Pai. Se somos embaixadores, nós precisamos nos reconciliar. Irmãos, eu disse que o senhor Nestor Foster, ele é embaixador do Brasil nos Estados Unidos hoje. Porque se de alguma forma ele falar ou ele fizer qualquer coisa que contraria a opinião da presidência da República do Brasil, ele é tirado, ele é destituído, exonerado do seu cargo, porque ele está lá para falar e fazer aquilo que o seu presidente faria e falaria, se ele estivesse lá. Entende a responsabilidade que nós temos como embaixadores? Nós precisamos ser fiéis àquele a quem nós representamos. Mas muitas vezes podemos até cair no erro de dizer, para tentar agradar a outras pessoas, talvez deixar o evangelho um pouco mais leve. Amados, não. Deus, Ele mesmo, foi Deus quem teve o desejo de nos reconciliar a Ele. Foi o Pai quem quis que os filhos voltassem a sentar na mesa. Foi o Pai. E aí, Ele, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado, Ele promoveu isso a nós. E aí, queridos, Ele nos deu o ministério da reconciliação. No versículo 19 diz que Ele confiou a nós a palavra da reconciliação. O Senhor confiou a cada um de nós a palavra da reconciliação, porque nós somos seus embaixadores. Amém, amados? Nós somos embaixadores de Cristo. Quando nós falamos a respeito do ser embaixadores, nós precisamos nos lembrar, amados, que o Senhor, Ele confiou aos seus embaixadores a chefia. Veja que eu estou dizendo que Ele determinou aos seus embaixadores chefiar missões diplomáticas, missões de reconciliação. Isso significa, então, que existem os embaixadores e existem os subordinados aos embaixadores? Existem. Quem são os embaixadores, irmãos? Nós, amém? Aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo, são os seus embaixadores. Mas então, quem são os subordinados? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor envia anjos, amém? Anjos ministradores, para virem atuar naquilo que nós não podemos, para agir nas regiões celestiais, onde nós não temos acesso, humanamente falando fisicamente. O Senhor nos fez seus embaixadores, para chefiarmos missões diplomáticas. E quero dizer algo para você. Nós temos em Cristo Jesus, por causa do nome que nós representamos, nós temos essa autoridade, não apenas sobre os anjos que o Senhor já colocou para lutar conosco as nossas batalhas, mas nós também temos autoridade sobre demônios, principados, potestades, que operam nas regiões celestiais com ações de maldade, porque nós somos embaixadores de Cristo, e nós representamos o nome que é sobre todo o nome. Amém? Amados, nós somos representantes do nosso país de origem.
Eu penso que isso é fantástico. Amém? Eu nasci no Brasil. Sou brasileira. Mas a minha nação não é mais a minha nação de eternidade. Não é mais essa. Um dia eu vou morrer nessa terra, se o Senhor Jesus não vier me buscar para me levar para casa, nos levar todos nós juntos, o Senhor vai me levar um dia para a nação da qual eu recebi agora a minha nacionalidade, que é a Nova Jerusalém, que são as mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós. Eu hoje sou membro do reino de Deus, do reino, e o meu papel e o seu papel é o quê? Representarmos aqui nessa nação, representarmos aqui nessa cidade, o nosso país de origem. Sabe por quê? Um dia eu nasci, acho que foi na Santa Casa. Eu nasci lá no hospital, e aí eu recebi uma certidão de nascimento, onde dizia lá brasileira. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Passaram-se os anos, e eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu já nasci como herdeira de uma nova terra, de um novo lugar. E por isso eu passei a ter uma nova cultura. Eu passei a ter um novo ideal. Eu passei a ter um novo endereço. Eu passei a ter um novo objetivo, um novo destino. Nós precisamos entender. Por isso, amados, Paulo nos chama aqui embaixadores, porque nós representamos o nosso país de origem. Então eu quero dizer para você, ainda que a sua casa esteja num lugar onde talvez só tenha ímpios, pode ser, mas a sua casa é uma embaixada do reino de Deus, amém? A nossa casa é uma embaixada. Pode ser que por todos os lados outros países estejam sendo representados, outros reinos estejam sendo representados, mas na minha embaixada, na minha casa, a linguagem que se fala é a linguagem do reino. As canções que são escutadas são as canções do reino. As vestes que nós vestimos são as vestes do reino. As comidas que nós comemos são as comidas do reino de Deus. Porque é esse o lugar que eu represento. Amém, amados? Porque somos embaixadores. O embaixador, ele recebe plenos poderes para representar a sua nação. Senhor Jesus, ele disse assim, olha, e recebereis, e descerá sobre vós o meu Espírito Santo, e recebereis poder. Amém, amados? Nós recebemos do nosso Deus poder para sermos o seu representante. O Senhor, ele diz assim, olha, tudo o que você pedir em meu nome, se você crer, eu farei. Amados, isso é poder. Poder que o Senhor nos deu, porque nós somos os seus embaixadores. Se nós estivermos falando a linguagem do reino, se nós estivermos vivendo a cultura do reino, nós temos sobre nós a autoridade, não do reino, mas a autoridade do rei. Amém? A autoridade do rei. Para pisar serpentes e escorpiões. Se porventura, amados, se porventura eu estiver fora do meu território e eu comer alguma coisa estranha, não me fará mal, porque eu tenho a imunidade do reino. Não me fará mal. Esse é um poder delegado aos embaixadores. Amém? Por isso nós precisamos tomar este lugar. Tomar, amados, esse lugar de embaixadores. Veja que o Senhor, ele não disse assim, olha, eu vou fazer de vocês embaixadores. Paulo, ele já diz assim, olha, nós somos embaixadores. Porque o Senhor, ele já operou em nós a reconciliação. Jesus, ele já proveu a reconciliação com o Pai. E ele entregou a nós o ministério da reconciliação. Amados, por que tanto poder? Para que tanta autoridade? Para exercermos o ministério, para que através de nós
outras pessoas, outras vidas também sejam reconciliados a Ele. Amados, o maior privilégio que nós temos é que quando Jesus, Ele voltou ao Pai, Ele disse que nós, em nome dEle, faríamos coisas maiores do que Ele fez. Veja que hoje o ministério da reconciliação, ele não é mais de Jesus. Jesus, ele voltou ao Pai e ele entregou a nós o ministério da reconciliação. Amém? Nós hoje somos aqueles através de quem o Espírito Santo promove a reconciliação que foi conquistada por Jesus, nos reconciliando ao Pai. Nós somos embaixadores de Cristo. Amados, nós precisamos entender isso. Como embaixadores, nós temos autoridade. Nós temos imunidade. Como embaixadores, nós temos revestimento. Mas nós não podemos, de forma alguma, agir de forma diferente daquilo que aquele por quem nós falamos e a quem nós representamos mandou que nós fizéssemos. Como eu disse anteriormente, o embaixador, ele precisa ter sido treinado, experimentado, preparado. Poxa, então eu só vou ser embaixador de Cristo quando eu tiver 50 anos, 60 anos? Não, querido. Você é embaixador de Cristo a partir do momento que você é reconciliado com o Pai através de Jesus. E você busca, e você passa a aprender e a viver segundo o Rei, segundo o Senhor determina que nós vivamos. Que em nome de Jesus você possa declarar: eu sou embaixador de Cristo. Que em nome de Jesus a sua casa seja reconhecida como a embaixada de Cristo aqui na terra.